Catequista, vamos ao novo passo? Vamos retomar Mateus. Temos que visitar este evangelho e este evangelista. É impressionante o quanto há de reflexão inspirada nas narrativas dos evangelistas. É inacreditável o quanto há de coerência redacional e narrativa quando conseguimos vislumbrar ou perceber o todo. Às vezes vamos olhar o todo, outras vezes vamos olhar as partes, integrar uma à outra. Da outra vez, da primeira vez, você vimos aqui, visitamos a estação, o Messias chegou, né? Agora começa, o trem se põe em movimento, como em 2 trilhos. O primeiro, o segundo. Observe, primeiro movimento, primeiro trilho, ou aqui, a atuação de Jesus. Logo após a atuação, termina aqui 4:25, 5:1, logo a seguir, começa o ensinamento. 5 ensinamentos, 5 discursos, grandes discursos de Jesus. Lembra que nós falamos que Mateus tinha ante os seus olhos leitores de origem judaica e também leitores de origem gentia, origem pagã. Um bom judeu, ao ler tudo isso, vai reconhecer nos 5 grandes discursos os 5 livros do Pentateuco, que na tradição judaica eram os mais importantes escritos. Agora, um novo tempo com um novo Pentateuco, vamos falar assim, quando é um judeu que se depara com este escrito. Assim como, embora nem tudo caiba de maneira rígida nesses trilhos, mas é um esquema que foi apresentado aqui para que o leitor do nosso tempo perceba este conjunto. Nós vamos começar aqui. Se terminamos o capítulo 2, o Messias chegou, agora ele começa a atuar. Capítulo 3, versículos 1 até o capítulo 4, 25. A atuação de Jesus. Vamos observar. Você pode, a leitora de hoje, desse segundo encontro, é a Regiane, coordenadora da catequese, aqui na nossa Arquidiocese de Curitiba. Regiane, você pode ler, Jesus começa agora a atuar. Capítulo 3, versículo 1, é o seguinte, vai lá. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Sabe, querido catequista, querida catequista, era grande a expectativa no mundo religioso judaico da época. Era grande a expectativa de que o Messias ia chegar. Alguns pensavam num Messias observante da lei e esperavam que viesse cumprir toda a lei. E quanto mais se cumpre a lei religiosa, quanto mais o povo de Israel cumprisse a lei religiosa, tanto mais apressaria e anteciparia a vinda do Messias. Não esqueça disso. Outros esperavam um Messias cheio de lideranças militares para expulsar os romanos lá da Palestina. Se essa terra pertence a Deus e a seu povo, como pode que povos pagãos a dominem? É preciso enxotar daqui esses pagãos romanos.
outra figura do Messias. Havia alguém que gostaria, aí fala-se mais dos saduceus, que eles nem é que esperavam muito o Messias, mas se vier que seja alguém que venha reforçar as nossas cortes aqui no templo em Jerusalém, porque o templo em Jerusalém era uma grande força religiosa, mas também econômica e também política. Um Messias de poder econômico, de grande expressão. Esperavam também eles. Mas aquele Messias, nós vimos da outra vez que veio, filho de uma mulher lá de Nazaré. Com aquele histórico todo que nós conhecemos, não é? Será? Eis aí, já na origem a conflitividade se apresentava. Esperavam também que chegasse um profeta. Havia tempos que não apareciam profetas. Quando vier um profeta, ele vai ser o precursor, aquele que virá anunciar que o Messias está às portas. Logo, logo ele chega. Quando o profeta aparecer, o Messias não demora. Eu imaginava até que João Batista fosse Elias ou fosse um outro. Mas João Batista apareceu. Pode ler outra vez, por favor? Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E o que se pensava é que o Messias que viesse, era uma das correntes, seria um juiz que ia punir aqueles que não cumprissem a lei religiosa. Lembra que eu falei aí também do Pentateuco? Para punir os transgressores da lei, os iníquos, os inimigos de Israel, e premiar os que observassem. O quanto melhor observassem a lei, tanto mais recompensas, com mais recompensas seriam galardoados, seriam compensados ou gratificados. Ótimo! Essa é a expectativa. Então João anuncia: arrependei-vos, preparem-se, ele está chegando. A alguns ele vai julgar com punições, outros, quem sabe? Era este o sentido da atuação e do ministério de João Batista. Pode ler, por favor, vamos falar um pouco desse João Batista. O profeta apareceu. Se o profeta apareceu, o Messias vai chegar. Veja aí o versículo 4. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Era a veste típica daqueles que viviam nos desertos, como uma espécie de místicos, e que anunciavam os tempos futuros. E vivia no deserto. Deserto não é um lugar inóspito onde só tem areia e pedra. Como é que vai viver lá? Deserto é o lugar onde Deus se encontrou com o povo, desde os tempos de Moisés. Isto é, João era alguém que tinha intimidade com Deus. Apareceu anunciando e batizava. Batizar significa mergulhar. Mergulha. É simbólico. Sai de lá purificado. Então, purifique-se para esperar o Messias, que ele chega logo. Era esse o sentido. O pecador que vai até lá deseja receber o Messias. Embora compreendesse o Messias segundo estratégias e hermenêuticas incorretas, todavia estavam à procura, sinal de que o povo desejava receber aqueles que iam até lá se batizar. E aí o Messias também foi lá se batizar. A atuação de Jesus. O Messias que chegou foi se batizar.
Mas do que ele precisa se arrepender, se ele é o enviado de Deus? Vamos ler aqui, por favor, o versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Você está acompanhando aí com a sua Bíblia, né? Está, né? Mateus 3, 13. Ainda não conseguiu? Então, espera um pouquinho. Mateus, capítulo 3. Já encontrou? Você está pronta? Mateus 3, 13. Vamos lá. Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João. Olha aqui, onde é que Jesus estava? Lembra que José foi morar em Nazaré? Olha aqui a Galileia, Nazaré. Olha aqui. Olha a Galileia, essa região aqui. Muitos pagãos moravam aqui. E quem se encontrasse com um pagão que era tido como pessoa impura, não estava lá muito, precisaria se purificar, inclusive. Porque, aliás, um bom judeu não entrava na casa de um pagão. E se entrasse, deveria fazer todo um ritual de purificação depois. Mas veio da Galileia, a região do Jordão, por aqui. Jesus também foi se purificar. Espera um pouco mais. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim vos convém cumprir toda a justiça. Cumprir a justiça. Lembra que José era um homem justo? Justo não porque reclamava seus direitos ou cumpria a lei. Justo porque respondia à vontade de Deus. Aqui é cumprir toda a justiça. Qual é? Deus não quer ser justo como um juiz que pune ou dá prêmios, mas como alguém que se veste inteiramente da condição humana pobre. Jesus se vestiu da condição de um pecador sem pecar. Nunca a humanidade teve Deus tão próximo quanto agora. Filho de Maria, que agora está aqui, também ele, para se batizar, um batismo de arrependimento, como se tivesse ele que se arrepender. Ainda que não tivesse pecado, ele assumiu a condição dos pecadores. Não porque ele precisa se arrepender, mas para que os pecadores se sintam a proximidade de quem é Filho de Deus misericordioso. Quer um exemplo? Quando a mãe tem a sua criança de 2 anos, que está com febre, que não come, a mãe pega a colher, o iogurte, aviãozinho, A criança compreende aquela linguagem, aviãozinho. Agora não vai dizer, queira ingerir estas substâncias ricas em glicídios, lipídios, protídeos, vitaminas e sais minerais. A criança não vai entender nada disso. Aviãozinho vai. O Filho de Deus também se apresentou, sim, com vestes de pecador. Nós gostaríamos de grandezas e triunfos e grandes manifestações celestiais. Veio um humildezinho aqui caminhar conosco. Que surpresa! Mas será que é ele? Eu volto aqui para a atuação de Jesus. Você pode ler, por favor, querida Regiane? Agora Jesus é batizado. Vamos observar aqui a atuação de Jesus. Eu até ponho aqui, este primeiro passo. Olha aqui. Vamos nos concentrar aqui. Queira ler o capítulo 3, versículo 16. Agora foi batizado. O que aconteceu?
Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Filha, viu? Você pode ler novamente o último versículo 17, 16, por favor. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. Um instante, você viu que os céus se abriram e não diz que se fecharam, né? Não. E, sabe? Os céus, lá nos céus, Deus habita. Quem vai chegar aos céus? Quem pode chegar lá? Estão fechados? Até se falava naquele tempo dos 7 céus, né? Os judeus imaginavam que eram 7 e Deus estava lá no último dos céus. De um céu para outro, eram 100 anos de caminhada. Pensava-se. Deus é inacessível, olha que está longe mesmo, 100 anos de caminhada de um para outro. Viu, Regiane? Agora os céus, fala até no plural, né? Os céus se abriram e não diz que está fechado. Agora Deus é acessível. Com Jesus, vestido de humanidade, tão humano que até se identificou com os pecadores, isto está a dizer, Deus não está mais distante da humanidade. Quando Ele começa a atuar, nós estamos aqui na primeira atuação, quando Ele começa a atuar, os céus se abrem e agora estão superadas todas as distâncias entre Deus e a humanidade. O evangelista ele não quer, Regiane, simplesmente dizer que aconteceu, o Espírito Santo desceu de lá de cima e a voz foi proclamada. Nossa, que belo espetáculo! Ele não quer dizer apenas isso. Aliás, menos isso. Ele quer dizer, agora, quando ele começa a atuar, os céus se abrem, aquele portador de todas as complacências, de todas as ternuras de Deus está entre nós. Logo, o que ele falar, o que ele fizer, vai ser a expressão das ternuras de Deus pelos pecadores. Ele se vestiu de pecador, está entre nós, os céus estão abertos, não se fecharam mais. Não é apenas que uma lembrança de batismo de Jesus, do batismo de Jesus, não é apenas isso. Pretende o evangelista que o leitor compreenda. Os céus estão abertos, Deus se fez próximo através da atuação dele. Mas como ele se vestiu de pecado e de pecador, embora não o fosse, olha o que vem a seguir, capítulo 4, versículo 1, observe. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Esse Jesus, bom, agora eu vou sair daqui e vou lá para o deserto para que o diabo me tente, experimentar algumas ferreteadas do seu garfo implacável, daquele seu tridente. Não, não é isso. Na linguagem da época se pensava que todos os movimentos humanos eram geridos e conduzidos por Deus. Mas foi enviado ao deserto. Por que ir lá? Falei há pouco, né? Deserto não é o lugar isolado ou o lugar inóspito. É o lugar da intimidade com Deus. Para ser tentado. Bom, não é fazer um teste, vamos ver se ele aguenta firme. Não é neste sentido.
O evangelista pretende que o leitor compreenda o seguinte: ele é muito humano, ele tem fragilidades humanas, só não peca, mas tudo é muito humano naquele filho amado que se batizou, embora é filho de José, é filho de Maria, mas não tem José aí, não tem, não é filho da humanidade, é filho da humanidade porque nasceu de Maria, mas não foi a humanidade que fez o homem tão perfeito, é Deus que veio até a humanidade mostrar-se extremamente humilde, sem nunca distanciar-se de Deus. Quais eram as tentações? Pode ir, por favor. Depois teve fome. Ficou 40 dias, né? E 40 noites. Viu? 37 dias, 38, 39, 40 dias. Foi assim? Um mês de 30 dias, mais 10? Não. 40. Filha, 40 naquele tempo significava o seguinte: 3 dias é o tempo para alguém decidir-se pela mudança. 40 é o tempo para alguém mudar. 40 anos no deserto. 40. O 40 tem uma valência simbólica. Então Jesus ficou 40 dias não para se converter. Ele não precisava. Mas ele mergulhou na dinâmica daqueles que se convertem. Se batizou como se pecador fosse, agora segue o caminho daqueles que querem fazer os seus 40, como o povo no deserto outrora, 40 anos, agora 40 dias, para mergulhar naquela dinâmica humana de quem quer se converter, muito embora não fosse de conversão que ele precisava. Está entendendo? Ei, catequista, está entendendo? Olha, procure alguém, procure o seu padre, procure a Regiane aqui na catequese. Ela disse que está entendendo, fale com ela. Mas vamos devagar, isso aqui é importante. Senão nós nos tornamos muito, digamos assim, uma espécie de visão muito superficial ou festiva ou miraculosa de Jesus. E daí foi tentado. Vamos ver aqui. Queira ler, por favor, capítulo 4, versículo 3. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E estaria resolvido todo o problema, né? Está com fome? Faça um milagre do bom aí. Você vai ficar saciado. Mostre seus poderes. É que a tentação humana se ele é filho de Deus, ele deve ter todas as disponibilidades do universo em suas mãos. Mas ele vestiu-se de um pecador, foi até batizado como se pecador fosse. Tão humano que até a tentação de se apegar aos seus poderes, ele experimentou. E para vencer essas tentações de poder, qual a resposta? Veja o versículo logo a seguinte, capítulo 4. Mas Jesus respondeu: Está escrito. Opa, fica aí. Está escrito, não é apenas porque tem uma palavra escrita. Há uma palavra de Deus que se sobrepõe a qualquer outro critério. Eu fico com a palavra de Deus. Entre Deus e qualquer tentação, fico com a palavra dele. Por 3 vezes. Podia ter tentado umas 7 vezes, ou 2, ou 19. 3 significa completude. 7, totalidade e perfeição. 3, completude. Era muito forte na cultura judaica a hermenêutica, a inspiração dos números.
Mateus, por exemplo, tem 40, tem 7. Nós vimos da outra vez, 7, 40, 10, 3, completude. Jesus ficou 3 dias no túmulo. Morreu inteiro. Tudo foi morte nele. E ressuscitou, tudo foi vida nova. Pois bem, 3 tentações. 3 vezes a resposta sempre está escrito. É interessante, nós podemos aqui, versículo 11, depois das 3 tentações, olha lá o versículo 11. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Ou seja, o que pretende aqui o evangelista, não sei quantos anjos apareceram lá, e anjo é mensageiro. Não é que apareceram lá uns bonecos gordinhos com asas batendo asinhas, como a gente vê a imagem dos anjos. Mensageiros de Deus que o servirão, ou seja, Deus não abandona os que lhe são fiéis. Não pretende aqui dizer de um espetáculo angelical num lugar desértico e anjos fazendo graça em torno a ele com os seus voos. Não. Palavra anjo, daí o nome é ângelo, mensageiro. Deus se mantém sempre próximo dos seus eleitos e os assiste nos momentos de tentação. Jesus não caía nos esquemas do diabo. Embora, quase ia dizer, faz um milagrão, salta daqui de cima, mas vai ter tanto sucesso, vão admirar tanto a você. Mas daí mostra o seu poder, não o seu amor. Qual é a diferença? Jesus mostraria quanto é poderoso. Agora, vestindo-se de pecador e de humanidade, quão grande é o seu amor pelos pecadores e pela humanidade pecadora. Entendeu, filha? E agora, temos que andar, o tempo anda também. Eu vou ter que voltar ao mapa. Você continua, capítulo 4, você também aí com a sua Bíblia, capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia. Opa! O batismo de Jesus por aqui nessa região, por aqui, ó. Por aqui. Ele voltou para a Galileia. Eu falei há pouco que na Galileia tinha muitos pagãos morando lá. Também muitos judeus. Mateus escreveu para esses 2 grupos. Quer ver? Vai lá. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Isso, olha aqui Cafarnaum. Olha aqui no mapa. Isto, veja aqui, Cafarnaum. Vai. À beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia das nações. Opa, é por isso que eu pedi que lesse até aqui. Aqui nesta Galileia tem povos de muitas origens. É por isso que Jesus atuou especialmente em Cafarnaum. Há muitos judeus e há muitos gentios e há muitos pagãos. Ele não atuou lá simplesmente porque era a melhor cidade, tinha melhor plano urbanístico, tem o mar, então às vezes poderia fazer suas caminhadas para combater o colesterol messiânico. Não, não é isso. Cafarnaum era a principal cidade daquela Galileia de muitos gentios, de muitos pagãos e de muitos judeus. Tudo para indicar: o Salvador veio morar entre nós, o Filho de Deus colocou-se numa região cheia de pecados humanos, de culturas humanas, de universalidades humanas e de fragilidades humanas. É por isso que foi
até lá. E então, aí nós poderemos agora, lá em Cafarnaum, ir ao versículo 4, capítulo 4, versículo 18. Vamos observar. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia... Parece apenas um detalhe, caminhando, né? Será que o cardiologista de Cafarnaum recomendou-lhe caminhadas? Viu? É o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado. Lembra? Então é o Filho de Deus que junto à praia, ao mar, está caminhando à procura dos seus. A caminhada tem este sentido. O Filho de Deus está caminhando. Já se sabe, é filho de Maria. O leitor já sabe que José cuidou dele. Sabe que ele se vestiu de humanidade, que se apresentou como um pecador, que foi batizado como se pecador fosse, que venceu as tentações. Agora ele é o Filho de Deus que está caminhando à procura da humanidade frágil. Segue. Viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Pescador era quase sempre analfabeto. Gente pobre. Ixi, pescador. Se pesca, vai vender, tem um dinheirinho para as necessidades de hoje. Se não pescar, vai ter que esperar que os peixes cheguem no dia seguinte. Quase sempre analfabetos, e daí? Disse-lhes: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Segui-me e farei de vós pescadores de homens. Viu? Deixa eu explicar um detalhezinho. Pescadores de homens. Viu, Regiane? Naquela época, se pensava que lá no fundo do mar habitavam as potências diabólicas. Os diabos moravam lá. Quando o mar se agitava, é como se os demônios quisessem fracassar e destruir a vida daqueles que lá do mar vivem ou no mar atravessam com seus barcos. Pois bem, pescadores de homens, farei de vós pessoas capazes de tirar homens e mulheres que estejam sob o domínio daquelas potências diabólicas. Entendeu, menina? Não é simplesmente uma metáfora tirada assim vagamente. Há uma intenção teológica. Sigam-me, vocês, pobres que são, analfabetos também, sem lá muita credibilidade, mas venham comigo. A mudança que vai acontecer em suas vidas, de peixes, o animalzinho, vocês vão tirar homens que estão sob o domínio daquelas potências demoníacas lá de baixo, que destroem a humanidade. Venham comigo ajudar a salvar a humanidade. Vocês vêm? Estou chamando. É isso. Ei, catequista, acordemos. É muito mais do que uma experiência de um primeiro olhar, amor à primeira vista. Gostei, vou atrás. E largo tudo e vou atrás. Não, não é assim. É um processo todo. Mas qual é a intenção final? O trem começou a se movimentar, não é? Venham comigo. E haverá muitas mudanças na sua condição. Você é catequista? Sim. Sua missão é tirar do fundo do mar aqueles que na catequese podem ser ameaçados por aquelas potências que lá vivem. Não é que são catequizados condenados, não. Mas podem ser engolidos por aquelas potências. É este o sentido. Vem comigo, catequista. Farei de você alguém capaz de pescar homens. Entendeu a sua missão de catequista e a deles, vai mais um pouco, filha. Eles,
deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então é o seguinte, não é que Jesus passa e foi todo um processo de 3 minutinhos, larga tudo e vai embora. O evangelista condensou em uma única narrativa um processo. Hoje se fala de iniciação à vida cristã, né? Um processo de iniciação ao discipulado. Mas foi Jesus... e não é que Jesus caminhava por lá, assobiando e viu por acaso. Não é que viu. O texto bíblico diz, fixou os olhos. Estes. Cada vocação é resultado de um olhar do Filho de Deus. Catequista. Lembra quando alguém a convidou ou o convidou para ser catequista? Recorda? É uma espécie de olhar equivalente ao olhar do Senhor. Como aconteceu com aqueles dois lá. Eu sei que estou me demorando, mas eu quero aproximar o texto de outrora com a experiência de agora. Você tem paciência comigo? Eu tenho que cumprir os horários que ela estabelece aqui. Não é muito fácil a minha vida. Mas vai lá. Veja o versículo 21 agora. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. E os chamou também. Bem, estamos aqui na primeira atuação de Jesus. Por onde ele começou? Chamando discípulos. A viagem do trem está começando. Esta viagem contempla discípulos junto com ele desde os primeiros passos. Aí deixaram as redes, profissão, a barca, as redes e o pai. E, moça, para o discipulado se requer também os afetos. Não é apenas mudar de atividade, é redirecionar inclusive a capacidade de amar. Entendeu, filha? Quem lê pensa, deixaram o coitado do Zebedeu, velhinho, lá com barca, e todos os homens sumiram. Isso tem jeito, isso. Se tem sentido uma coisa dessas? Desalmados aqueles filhos? O evangelista pretende dizer algo bem mais do que aquele fato. E o fato não foi assim, desse modo, abandonar o pai. Foi refazer as opções de vida. De pescador de peixe para ajudar a saírem homens lá do fundo do mar, porque lá habitam as potências do mal. Então vamos um pouquinho mais, eu volto ao mapa, e aí você pode ver aí, capítulo 4, versículos 21 e seguintes. Você também aí na sua Bíblia, veja lá, olhe um pouquinho e vem comigo. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos. Desculpe-me, 4:23. Sabe quando eu estou cansado, eu começo a bater os pinos. Então você me perdoa, é 4:23. Jesus percorria toda a Galileia. Um instante, vem comigo. Eis a Galileia. Percorria. É o Filho de Deus, lembra? Este é o meu Filho, muito amado. Nele estão as minhas complacências, as minhas ternuras, os meus afetos. É o Filho de Deus que anda percorrendo a Galileia. Para quê? Para comprar produtos e vender? Não. É o Filho de Deus à procura do povo que vive na Galileia dos gentios. Lá tem pagãos, tem judeus, tem gente de toda a nacionalidade. O Filho de Deus está procurando toda esta gente. É este o sentido. Percorria toda a Galileia. Não é como se ele estivesse fazendo turismo. É o Filho de Deus que caminha à procura dos seus. É Deus que está à procura daqueles que ele gostaria de salvar. Como se fosse
Um pai à procura dos filhos e está ansioso por encontrá-los. Segue. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Isto, a enfermidade também, doença ou enfermidade. Sabe? Observe aqui, enfermidade, infirmare, da enfermidade, enfermeira, infirmar. É aquele que não consegue se firmar, está fraco, daí não consegue caminhar, pode cair. Então ele cura da enfermidade, agora pode caminhar e segui-lo. Não é apenas um milagrinho que fez cura aqui, toca lá, cura, cura. É, viva o curador milagreiro. Não. É como se ele tomasse. Lembra da filha de Jairo? Toca, toma pela mão, caminha, pode caminhar, segue. Tira do domínio da enfermidade, para que agora está forte, segue-me, vem comigo. Ele curava para ajudar as pessoas a seguirem. Eu volto. Vamos então, aqui, a primeira atuação de Jesus. Nós concluímos agora. Olha como Jesus começou. Batizado, vestiu-se de humanidade e foi à procura de homens e mulheres, alguns deles cheios de enfermidades, não podem caminhar. Ele os toma pela mão, caminhem, sigam-me. Quem não tinha rumos, agora a vida tem sentido. Vai com ele tirar gente do fundo do mar, pescadores de homens. Começou. O Messias chegou e o trem começou a se movimentar. Vamos ver o ensinamento da próxima vez. Nesse trilho, atuação. Neste ensinamento. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!